Olá, meus irmãos, na paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor lhe abençoe grandiosamente, esse é o desejo do meu coração, e que Ele possa vir falar conosco hoje, sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje, para nossa breve meditação, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, segundo Mateus capítulo 23. Quero ler com vocês o versículo 19 apenas. Diz assim: cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 23 o capítulo 23 de Mateus, ele traz sérias exortações mesmo com os fariseus, um grupo religioso que detinha controle e poder principalmente das massas, do movimento, na questão do ensino, naquilo que se referia. Sempre quando ele começava essas frases, ele falava assim: ai de vocês, que aflição o espera. Irmãos, é Deus que está falando isso. E nós precisamos compreender isso para quê? Para que nós não tenhamos comportamentos parecidos com o daquela classe religiosa, para que tudo possa nos ir bem. E eu quero que vocês fiquem comigo aqui, porque eu sei que um grupo de pessoas que eu lido e que eu já lidei passa por sérios problemas de relacionamentos com as pessoas, devido justamente a não entender até quando devo obedecer, até quando não devo obedecer, o que é amor, o que não é amor. Irmãos, existem três classes de pessoas, basicamente, se nós formos olhar hoje a respeito daquilo que eu vou falar. Os fariseus, eles representavam o narcisista da época. E hoje tem narcisista em toda a esfera da sociedade, inclusive na religiosa, como um pastor. E isso é algo muito sério, porque em Lucas 6,39, o próprio Senhor Jesus fala assim: como pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no abismo? Agora, se um cego não pode guiar outro cego, ele não pode guiar nem ele mesmo, de acordo com Jesus. E é necessário nós entendermos, porque quando ele começa falando aqui cegos, ele está falando de uma cegueira espiritual. E nós precisamos entender que Deus, ele é amor. A essência de Deus, ele é amor. Deus, ele é bom, meus irmãos. E ele permite que coisas ruins aconteçam conosco. Para quê? Para que nós vejamos por experiência própria. É necessário que nós façamos uma autoanálise. É necessário que nós identifiquemos a nossa culpa. Outro grupo é justamente aqueles a qual se submetiam aos fariseus. E no termo de hoje seria os que têm dependência emocional. E teria um terceiro grupo, que é os discípulos de Jesus, que estavam com o mestre, que estavam aprendendo com eles. E esses discípulos, os discípulos, tem a quarta, mas eu nem vou entrar na questão espiritual dessa parte, que é os demônios, mas a terceira é a que consegue enxergar tudo com clareza. Um discípulo de Jesus, ele consegue enxergar. Ele se sentou com as cartas, aprendeu, conheceu a si mesmo, colocou o amor e o medo diante dele e não teve como ele enxergar ele e as outras pessoas. Quando nós passamos a enxergar a verdade com clareza, irmão, nós enxergamos tudo. O Senhor Jesus fala em João, no capítulo 1, que as pessoas que amam as trevas não chegam perto da luz. Por quê? Porque as obras delas são expostas. E era por isso que esses fariseus não chegavam perto deles. E ele começa trazendo essa questão da cegueira. Mas, olha, eu quero falar para vocês, porque tem cura o narcisismo, tem cura a dependência emocional, tem cura tudo. O irmão Alisson também precisa de cura. Ele fala no capítulo 6, versículo 23, ele fala: se os seus olhos forem como uma lâmpada, ilumina todo o seu corpo. E ele fala assim: quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, todo o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? E é justamente isso que o Senhor Jesus está falando, porque o que é um narcisista, irmão? O narcisista, ele é um transtorno
que existe. Ele é uma visão distorcida, não saudável de si mesmo. Os fariseus, eles gostavam de receber cumprimentos, eles gostavam de receber bajulações, pagavam os outros para ficar espionando Jesus e levavam, sabe, a sério a questão das leis, a questão das ofertas. Agora, em Malaquias 1:9, o Senhor fala assim: se você trazer a sua oferta diante de mim, aceitarei eu a sua pessoa? Porque o Senhor é o que tudo sonda, o Senhor é o que prova mentes e corações. Então por isso que eu falei que Ele é amor, porque quando Ele nos coloca no deserto é justamente para saber o que há dentro do nosso coração. No meu caso, irmãos, tinha dependência emocional. Eu estou falando sério, porque eu vou contar um pouco disso para vocês mais para frente, para terminar. E como que foi, como ele me mostrou. É bem simples. E o narcisista, tem 3 tipos de narcisista hoje em dia. O narcisista, ele é o narcisista vulnerável, que provavelmente é aquele que está sentado na beira, no canto de uma festa, achando que todo mundo deve dar atenção para ele, porque ele é o centro, mas ele não, no comportamento dele ele é um pouco depressivo. Aquele que se acha grandioso, esse se acha assim melhor do que todos e ninguém pode confrontar a verdade dele. E esse, quando está de frente a uma igreja, irmãos, é um perigo. Já vivi isso. É algo terrível. Ele é o Deus dele. Ele sabe, tudo dele é melhor, os dons dele é melhor, só ele é abençoado. Ele vê todas as pessoas piores do que ele. Mas isso, na verdade, é uma armadura, porque o narcisista, ele esconde uma fragilidade e uma baixa estima muito grande com o narcisismo. E tem um terceiro tipo, que é o transtorno. E o que é transtorno? Transtorno, a palavra transtorno significa contratempo. É um que na verdade ele está entre os dois, ele tem picos de um, picos de outro e vive ali na beira. Ele tem comportamentos totalmente egoístas, ele pensa somente em si mesmo, não consegue servir. Ele vigia as pessoas na internet a fim de encontrar justamente aquele que é dependente emocional, a qual a psicologia chama esse de vítima. Perceba, ele se disfarça de vários nomes na internet, com vários perfis fakes em todo lugar, a fim de que a pessoa, de submeter, conhecer a fraqueza das pessoas, para fazer elas se submeterem à sua vontade. E o problema é que as vontades que são satisfeitas do narcisismo, ela é justamente o próprio veneno dela. Por quê? Porque ela não aceita os limites dela. E o narcisismo não é considerado uma doença pela psicologia, não é. É um transtorno. Um transtorno é um contratempo. É algo que atravanca, sabe, o crescimento da pessoa. Ela não tem uma visão saudável de si mesma. E o que acontece? Mas ela pode vir a ter várias doenças psicomáticas, como bipolaridade, como depressão, transtorno de ansiedade, toque, entre outros. Irmãos, e isso dependente emocional também, porque o dependente emocional se submete. Alisson, e como que faz? Bom, tem um texto que eu gosto muito, que está justamente em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 a 12. Eu vou ler para vocês. Prestem bastante atenção nesse texto. Diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu nem atendeu. Sabe quem é? Naamã, o general sírio, que viajou, meu irmão, de um país para o outro, cheio de pompa, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficar limpa. Naamã, porém, muito se indignou. Vai fazer biquinho para Jesus? É justamente isso que o que o narcisista faz. Eu tô rindo, irmãos, mas é algo muito sério, porque o narcisista, ele machuca pessoas, machuca muito. E ele fala assim, e se foi dizendo: pensava eu que sairia e ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre a lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abatana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? Olha só, deu toda a direção, tá lá cheio de lepra, querendo dar a direção para Deus como que faz. Ele, por fora, ele era bonito, irmãos, armadura, pomposo, mandava, dava ordem nos outros, mas por dentro estava podre. Quero repetir isso, por dentro ele estava, sabe, por fora ele estava bonitão,
e por dentro ele estava podre. E o narcisismo ele funciona dessa forma hoje. Ele é tratado na igreja, mas também tem homens e mulheres que cultivam. E a nossa cultura, ela incentiva bastante, que é a cultura do corpo, né? Então a questão do narcisismo, da beleza, que precisa de elogios para se mover. E também o narcisista, o imperadorzinho no meio da família, que manda até no seu próprio pai e na sua própria mãe. E olha só como Eliseu tratou ele. Meu irmão, ignorando. Tratou soberba, porque o narcisista ele apresenta traços grandes de arrogância e soberba. E nós sabemos que a cortesia da soberba é a queda. O soberbo ele vai cair, irmãos. É por isso que Jesus falava que grande aflição espera. Que grande aflição espera, por quê? O Senhor Jesus dá uma ordem para ele. O que é mais importante? Oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Porque como aquele comportamento dos fariseus era como se, por exemplo, eles ofertassem e ditassem, como eles tinham toda a lei de Moisés na mão, eles diziam quais juramentos eram mais importantes e menos importantes, a fim de santificarem as pessoas. Para quê? Para que as pessoas cumprissem aquilo que eles queriam, e não aquilo que propriamente a lei de Moisés estava mandando. Eles queriam satisfazer o seu próprio ego. E o problema de um narcisista na liderança de uma igreja é que justamente ele se torna o Deus da igreja. Ele não pode ser tocado. E um dos versículos que ele mais usa é esse: não toque no ungido de Deus. Um narcisista dentro de casa, ele é totalmente armado, ele age com fúria e com ira. O pai e a mãe são obrigados, aquilo é o amor para eles. Mas olha, Eliseu nem tratou. E Deus, ele leva uma pessoa a qual ele quer ter intimidade a uma situação de humilhação. Perceba que ele nem falou. Eu nem vou entrar na questão tem algumas aplicações muito pertinentes referente a todas essas palavras, a qual cada uma tem um significado, a qual Naamã falou, mas eu nem vou entrar nessa questão. Eu só vou entrar na questão de que ele quis dar a direção de como seria feito. No final ele até pergunta: eu não podia me lavar lá em Damasco mesmo, ficaria limpo? Irmão, até agora não deu certo. Até agora tudo que tem feito. E o problema nosso justamente é esse. É que nós queremos falar para Deus como resolver os nossos problemas. Queremos falar para Deus como consertar tudo aquilo que nós viemos plantando ao longo de toda a nossa jornada, e que agora está trazendo transtorno muito mal. E por isso que nós está trazendo transtorno, está fazendo muito mal. E por isso que nós procuramos Deus. Sendo que a primeira coisa que nós deveríamos ter procurado era a palavra, não é verdade? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus conhece o caminho que nós escolhemos. Nós não escolhemos os caminhos que Deus... Naamã falava: pensava eu que... Olha, para provar isso para vocês, eu quero falar mais um que tem o problema a questão, sabe, muito grande do pecado. Quando entrou o assassinato no mundo através de Caim mata Abel, capítulo 4 de Gênesis, eu quero ler com vocês a partir do verso 6, diz assim, ó: o Senhor disse a Caim: por que está tão furioso? Por que transformou o seu rosto? O semblante de Caim mudou por causa do pecado. E sempre muda, irmão, sempre muda quando a gente faz mal. Se você fizer o bem, não será aceito? Olha, se você trouxer a sua oferta, será que eu não te aceito? Não parece o texto? Aceitaria eu o teu coração? É o que Malaquias fala para os sacerdotes. Mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Depois que o pecado entrou no mundo, é nossa obrigação dominar, irmãos, o pecado que espreita e que bate na porta. E como nós fazemos isso? Alisson? Cegos. Os olhos, sabe? Os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, todo o teu corpo será ruim. O narcisista, irmãos, ele, embora pareça, ele não é uma pessoa feliz, e ele sabe. Só que ele se alimenta do próprio veneno. E o que ele precisa, Alisson? Se aceitar o limite, a liberdade irá chegar. Eu quero repetir: se aceitar o limite, a liberdade irá chegar. Só que os limites se dá justamente de fazer aquilo a qual hoje os representantes de Jesus fazem. E normalmente trabalha na questão da humilhação, porque o narcisista ele se acha maior do que todo mundo, e é uma necessidade. Então normalmente ele não quer. Os psicólogos falam que não tem cura, até porque não é uma doença. Mas para Jesus tudo tem, irmãos. Para Jesus tudo
Tem cura. Olha, eu passei muito na mão dentro da minha família, uma pessoa que eu gostava muito, e olha, como que o Senhor trabalha, irmãos, em nós. Agora eu vou falar um pouco de mim. Jó fala, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Irmãos, eu fiz 2 perguntas para Deus. Como ele me via? Você vai se surpreender, como o Senhor te vê. E outra pergunta que eu fiz para ele, como eu estava, o que eu precisava. Ele me mostrou insegurança, me mostrou ira e me mostrou vaidade, através da minha dependência emocional. Insegurança, eu tinha muito ciúme no coração. Eu ficava querendo controlar as pessoas e aquilo me causava, por causa da ferida do meu pai. Eu já contei essa história em outras. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas meu pai, eu ficava esperando meu pai na porta da janela, na porta de casa, sentado no meio-fio, e ele nunca chegava. E aquilo causou dentro de mim uma dependência emocional. Eu queria ser aceito, eu queria que as pessoas me amassem. E um dia o Senhor me deu um sonho com uma pessoa que eu gostava. Agora, há pouco tempo, me mostrou a pessoa beijando outra pessoa. E eu fui buscar entendimento de Deus, porque era algo que o Senhor tinha falado para mim, que totalmente ao contrário da promessa. Só que o que o Senhor estava mostrando para mim era que estava dentro do meu coração, a minha insegurança. Quando nós sonhamos com um ex-namorado, com outra pessoa, pode ter esse significado. Não estou dizendo que não, mas é um dos significados. Um ex-namorado, uma pessoa que foi, sabe, que nós nos relacionamentos amorosos, meu irmão, conjugal, significa justamente isso. Significa que o seu coração está inseguro. E foi dito e feito. O que mais me temia me sobreveio. Eu vi a pessoa com outro. Irmão, meu Deus, só eu sei a dor que eu senti naquele momento. Era porque Deus tinha falado ao contrário, e a gente, meu Deus, era algo que... E eu entendo todo, porque o caminho que eu tracei naquele momento foi muito difícil, porque anteriormente eu quis também escapar. Eu também estava querendo me relacionar com outras pessoas. Não culpa a pessoa, eu não estava nem namorando nem nada com ela. Eu não tenho nada. Irmãos, a gente não pode forçar as pessoas a ficarem conosco. Mas esse tipo de pessoa narcisista, ele aproveita desse tipo de situação para nos controlar. E isso que eu estou tentando dizer para vocês. O que eu quero que vocês façam, meu irmão? Nós já temos o sim e o amém. E eu vou terminar justamente com esse versículo. Entre em oração com Deus. Pergunte, sabe? O narcisista, ele precisa ser confrontado com referência ao mal que ele fez com as outras pessoas. Ele precisa passar por um processo de humilhação para baixar a bola. E o dependente emocional vai acontecer justamente esse tipo de coisa com ele. Irmãos, as pessoas que Deus mandou não me relacionar, Deus falava para mim na minha cara, falava assim, vai te trair. Não é essa a sua pessoa, não é essa. Irmãos, e eu ia ouvir outros, eu ia ouvir narcisistas, sabe? Pessoas que achavam que tinham direito de Deus. Irmãos, e passava poucos dias, o Senhor me levava a um lugar onde eu encontrava a pessoa com outra. Foi ali onde eu fui curado. Irmãos, eu não tenho, mas eu sei do meu coração, eu conheço bem o meu coração, porque eu consigo fazer uma análise dele hoje de forma, sabe, madura e coerente. E eu não tenho dificuldade, para vocês verem, eu não tenho dificuldade de me expressar as minhas fraquezas, ou o que foram as minhas fraquezas, num canal que tem mais de 2.000 pessoas hoje em dia, e que está aberto aí ao público. Inclusive essas pessoas podem estar vendo. E que bom que vejam, que talvez possam ser curadas, porque todos nós precisamos de cura. Se os nossos olhos forem bons, todos os nossos olhos, todo o nosso corpo será bom. E quando que eu entendi isso? Quem eu era em Jesus, meus irmãos? Discípulo, filho. Eu sabia que eu não era a minha circunstância, que tudo que Deus estava me permitindo passar, que era justamente para ver o que havia dentro do meu coração e o que eu precisava ser curado. Faça você a sua oferta hoje. A oferta fala justamente daquilo. Lembre-se que se um irmão tem alguma coisa contra, e normalmente o narcisista tem muito, ele precisa pedir perdão. Senão, eu vou falar para você, tá lá em Mateus 6, Deus provavelmente não vai nem te tratar, você precisa pedir perdão a quem você feriu, se você tiver esses transtornos. Se você tem dependência emocional, pergunte para Deus, ele vai te mostrar, e provavelmente você vai passar por essa situação. É humilhante, irmão, mas nos leva a ter intimidade com ele. Eu quero terminar com 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz: pois todas as promessas de Deus
se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. As promessas vão se cumprir, irmãos. Tudo vai acontecer, mas é necessário que nós coloquemos diante de Deus a nossa situação e saibamos exatamente aonde nós estamos no nosso deserto, para saber o caminho que vai ser trilhado daqui para frente. Temos o sim e o amém, mas precisamos, sabe, deixar e abandonar tudo aquilo que passou para trás. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem no dia de hoje. Eu quero terminar falando todas as oscilações do deserto, toda inconstância, toda insegurança, todos os comportamentos advindos, é porque o Espírito Santo não tem controle de tudo ainda. O segredo é se encher do Espírito. No final, eu quero terminar com isso. Joel fala em Joel 3, capítulo 3 de Joel, versículo 20, ele fala que no final dos tempos, o Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E perceba que não é sobre toda a carne, não haverá acepção de pessoa. Todo mundo receberá a visitação do Espírito Santo de forma indiscriminada, com uma forma de que será aceito. Qual que é a finalidade, irmãos? Para que Jesus Cristo seja tudo em todos e não haja mais barreiras e divisões. Essa é a intenção, que não haja mais barreiras e divisões, e que essas barreiras internas sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Fiquem com essa mensagem, até uma próxima mensagem, meus irmãos. Tchau, tchau.